Vamos falar sobre ser formado como um exército, a fim de lutar juntamente com Deus pelos seus interesses na terra. Eu vou citar os versículos, não vou ler. Está essa leitura no livro de Números, capítulo 1, verso 1 até o 3, verso 18, verso 24, verso 45 e 46, capítulo 2, verso 1 e verso 2, verso 17 e verso 32. Êxodo, capítulo 41, Êxodo 12, 41, verso 41, 51. 13, verso 18. Não é exato dizer que Números é simplesmente um livro de peregrinações e fracassos reiterados. Números é um livro de vitória e glória, como nós lemos no capítulo 1, verso 1, 2 e 3, 18, 24, 45 e 46. 2, 1 e 2, 17, 32, 33, 52 e 53. Capítulo 33. O livro de Números apresenta uma cena gloriosa com estandartes insígnias, com formações e ordem. Foi glorioso Deus não somente ter uma habitação na terra, mas também um exército. Do princípio ao fim, o livro de Números é glorioso. No princípio, Deus formou o exército, e no fim vemos um relato da divisão da terra conquistada por esse exército. Graças a Deus. A figura em Números mostra o Deus triuno, o seu povo escolhido, mesclados como uma só entidade, a fim de que Deus possa mover-se na terra e vencer o seu inimigo para recuperar a terra. Deus quer recuperar a terra, com vistas ao cumprimento do seu propósito eterno. Ele tem um cumprimento, um propósito eterno, um plano, como já disse. O pensamento central de Números é que Cristo é o sentido da vida, o testemunho, o centro do povo de Deus e o líder, o caminho e o alvo da sua jornada e das lutas, graças ao Senhor. Então nós vemos que Números não é simplesmente peregrinações, fracassos reiterados, graças ao Senhor. Em Números, Cristo é revelado como o sentido da vida para o povo de Deus. Precisamos atentar para isso. Leiam com atenção esses versículos que nós citamos. A arca do testemunho era o centro do tabernáculo do testemunho. A arca com o tabernáculo era o sentido da vida dos israelitas. O sentido da nossa vida humana é Deus em Cristo, entrar em nós e ser expressado por meio de nós, graças ao Senhor. Quando temos a visão de Cristo na economia de Deus, começamos a perceber que o próprio Cristo é o propósito do universo e também o sentido da nossa vida humana. Cristo é o sentido da vida do povo de Deus e Cristo é o testemunho de Deus. Nós encontramos isso em Números 1 e 53. Uma vez que a arca tipifica Cristo, o sentido da vida dos israelitas era cuidar de Cristo como testemunho de Deus. No Antigo Testamento, o testemunho refere-se à lei, né? As duas tábuas nas quais a lei estava inscrita eram chamadas de testemunho. Foram colocadas na arca. Por que o testemunho foi colocado na arca?
ela era chamada de Arca do Testemunho, porque o testemunho foi colocado nela. A Arca do Testemunho, Cristo. A lei de Deus é um testemunho do que Deus é. Ela nos diz que tipo de Deus é o nosso Deus. A lei, como um retrato do que Deus é, tipifica Cristo, como a corporificação de Deus em todos os seus atributos divinos. Cristo é o centro do povo de Deus. Isso é retratado pela maneira como os filhos de Israel acampavam ao redor do tabernáculo. Números, capítulo 2, verso 2. Na vida da igreja hoje, devemos tomar Cristo como nosso único centro. Hebreus, capítulo 2, verso 12. Cristo é o líder, o caminho e o alvo. Graças ao Senhor, né? Cristo é o líder, Cristo é o caminho, Cristo é o nosso alvo. Graças ao Senhor. Encontramos isso em Mateus 23, 10, João 14, 6, Filipenses 3, 12 e 14. Cristo é aquele que move-se, age e sempre avança. Ao avançar, Cristo é o nosso líder, Mateus 23, 10. O nosso caminho, João 14, 6. E o nosso alvo, Filipenses 3, 12 e 14. Amém. Jesus é o Senhor.